Olá a todos, chama a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana Interlagos, a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje daremos prosseguimento com o livro de Deuteronômio, com os capítulos 9 a 12. Eis a nossa proposta para hoje, dia 8 de março, que nós queremos prosseguir com os nossos estudos. Vamos juntos? Iniciando então pela primeira parte, o breve resumo dos capítulos. No capítulo 9, Moisés ele vai lembrar os israelitas a respeito do socorro divino, as infidelidades de Israel e também vai interceder pelo povo. Deus diz que expulsa as nações vizinhas de Israel por conta da perversidade delas, e não por causa da justiça de Israel, pois Israel tinha que se lembrar das suas próprias falhas. No capítulo 10, temos o registro das segundas tábuas da lei e uma exortação à obediência. Vemos que Deus defende a causa dos órfãos, das viúvas e também dos estrangeiros. Em Deuteronômio 11, Moisés fala das grandes obras de Deus feitas diante de seu povo, especialmente a saída do Egito, dos benefícios da obediência à lei de Deus e da bênção e também da maldição. E por último, no capítulo 12, temos instruções acerca do culto verdadeiro e orientações contrárias à adoração de outros deuses. Vemos que todos os locais em que os cananeus praticavam seus ritos depravados deveriam ser eliminados. Israel não poderia utilizá-los. Quando a nação estivesse estabelecida, Deus escolheria um lugar específico para os sacrifícios. Essa primeira parte, com um breve resumo dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Deuteronômio. Vemos, portanto, mais uma vez, instruções acerca da lei, instruções para que o povo não caia em idolatria, mas também o cuidado de Deus pelos mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Chegamos à segunda parte, que normalmente toma mais o nosso tempo. São as questões e dúvidas que podem surgir nestes capítulos de hoje. Temos 8 questões. Vamos vê-las juntos? E a primeira delas é a seguinte: por qual motivo os israelitas conquistariam as nações vizinhas ao entrar em Canaã? Será que eles conquistariam as nações vizinhas por seu poderio bélico? Será que os israelitas conquistariam pois possuíam as melhores estratégias militares? A resposta para essa questão está em Deuteronômio 9, versículos 4 e 5, que dizem: mas depois que o Senhor nosso Deus estiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fica muito claro aqui que o povo não deveria ter orgulho de nada. Eles não estariam entrando em Canaã por méritos próprios, mas pela benevolência de Deus e porque
Os povos que habitavam Canaã eram povos idólatras, pagãos, que eram maus. Questão 2. O que Moisés fez para reverter a decisão de Deus de destruir o povo de Israel após eles terem sido infiéis a Deus? Temos a resposta para essa pergunta no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, nos versículos 26 a 29, onde nós lemos: E orei assim ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e não des atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Portanto, Moisés vai apelar a Deus, vai orar a Deus, vai interceder pelo povo de Israel. E uma das principais estratégias na oração de Moisés é falar com Deus argumentando no sentido de que seria um péssimo testemunho para os outros povos se Deus destruísse o povo de Israel, pois eles poderiam dizer que Deus simplesmente levou eles do Egito para matá-los no deserto. Moisés era um homem sábio e ele falava coisas que tinham muito sentido. E Deus vai ouvir Moisés. Questão 3. Como são confeccionadas as segundas tábuas da lei? O que aconteceram com as primeiras? Precisamos lembrar que quando Moisés sobe o Monte Sinai, vários eventos fantásticos ocorrem no monte, as pessoas ficam com medo, mas Moisés demora 40 dias para receber as leis e retornar. E nesse tempo o povo não tem paciência para esperar Moisés. Eles resolvem juntar os brincos, as pulseiras, os braceletes de ouro para confeccionar um bezerro de ouro e adorar este bezerro. Por isso, quando Moisés desce o Monte Sinai e se depara com aquela cena grotesca de idolatria, ele não se contém e ele acaba destruindo as tábuas da lei. Nós lemos em Deuteronômio 10, versículos 1 e 2, o seguinte: Moisés disse ao povo: Depois disso o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois, põe as placas na arca. É isso que vai acontecer. E, novamente, o povo vai ter acesso à lei de Deus, à vontade de Deus. Questão 4. Quantos israelitas chegaram ao Egito? Quantos israelitas entraram em Canaã? E o que isso demonstra? Quando entraram no Egito, eram apenas 70 pessoas. Ao entrarem em Canaã, eram mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. O que nós podemos depreender disso? A bênção de Deus, o cuidado de Deus pelo seu povo, que jamais cessa. E por isso eles se multiplicam. Por isso eles são tão abençoados por Deus. Questão 5. Que diferença existiria entre a terra do Egito e a terra de Canaã? Qual seria a diferença? Deuteronômio 11, versículos 10 a 12, nós lemos: A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus, cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano.
Portanto, no Egito, as colheitas dependiam de irrigação artificial. Então, se utilizava da água do Nilo, e onde não tivesse acesso à água do Nilo, não tinha colheita. Em Canaã vai ser diferente, pois vai ser um território onde terá muitos montes e vales e onde nunca faltará chuva, ao contrário do Egito, que não chovia. Questão 6. Como os israelitas deveriam ensinar a lei aos seus filhos? Como devemos ensinar a lei hoje? Deuteronômio 11, 19 a 21, nós lemos: Não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Assim nós percebemos que havia uma preocupação muito grande para que os israelitas ensinassem os seus filhos a respeito da lei de Deus. E essa mesma preocupação deveria existir ainda hoje. Ainda hoje nós devemos ensinar os 10 mandamentos aos nossos filhos e permanecer alunos deles, porque nós sabemos que mesmo sabendo, conhecendo os 10 mandamentos, não somos capazes de cumpri-los perfeitamente, por isso precisamos sempre voltar a eles. Questão 7. O que deveria ser feito com os lugares onde as nações vizinhas adorassem outros deuses? Será que podemos fazer isso ainda hoje? Temos a resposta desta questão em Deuteronômio 12, versículos 2 e 3, que dizem: Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá, essa da imagem, e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. A verdade é que os israelitas, eles recebem uma ordem muito clara, que é de total destruição do culto daqueles povos, das suas imagens, dos seus ritos, de tudo aquilo que eles faziam. E a questão que fica é: nós podemos fazer isso ainda hoje? Depende. Em nosso lar, em nossa vida, nós devemos fazer isso. Mas nós devemos respeitar aqueles que não estão em nosso lar, que não fazem parte diretamente da nossa vida. Com estes, nós deveremos procurar convencê-los de que a adoração a deuses falsos é uma adoração ruim para eles e que somente há um único e verdadeiro Deus. Mas, eventualmente, nós não poderemos nem mesmo falar isso em certos contextos. Por isso é tão desafiante ser cristão. É claro que naquela época havia, sim, uma necessidade de que essa limpeza fosse feita, porque eles estavam entrando na Terra Prometida, e na Terra Prometida não poderia existir adoração a ídolos. Hoje nós estamos no mundo, onde há uma miscelânea de crenças e de confessionalidades. Por isso o respeito deve imperar, mas sempre que pudermos e tivermos oportunidade, não podemos nos calar. Devemos dizer quem é o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Última questão de hoje, a questão 8. O que os israelitas deveriam fazer após ocuparem o lugar das nações vizinhas? Temos a resposta lá nos versículos 30 e 31 de Deuteronômio 12, onde nós lemos:
Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente, não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Portanto, os israelitas não poderiam imitar de maneira nenhuma os cultos oferecidos aos falsos deuses. Estas as questões e dúvidas de hoje. Se você tiver as suas, não deixe de colocar aí nos comentários ou de me enviar no privado. Será um imenso prazer procurar sanar as suas dúvidas. Chegamos à última parte com os aspectos teológicos. Temos 5 aspectos teológicos no dia de hoje. Vamos ao primeiro. A vitória de Israel não está baseada em sua própria justiça, como também não estão baseadas em nós as bênçãos e vitórias que recebemos. Está baseada, pelo contrário, naquilo que Deus faz e em quem Deus é. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Enquanto nós somos injustos, somos infiéis, somos rancorosos e pecadores. Por isso, é justo e importante sempre lembrarmos que quando algo de bom acontecer na nossa vida, não foi por causa de algo que nós fizemos simplesmente. Por vezes até poderemos ter algum mérito, mas a verdade é que sem a vontade de Deus, nada acontece. Segundo aspecto teológico, Moisés recorda aos israelitas a idolatria no Sinai. Eles foram poupados tão somente pela oração de intercessão feita por Moisés. Deus escreveu 2 novas tábuas com os seus preciosos mandamentos e prometeu conduzir os israelitas até Canaã. E é isso que vai acontecer. Deus vai conduzir os israelitas até Canaã. Não apenas por meio de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite, mas especialmente pela sua lei, pela sua vontade. Terceiro aspecto teológico. O Senhor chama seu povo a purificar a terra de todos os lugares de cultos falsos. Ele proveria para eles um lugar para receberem a sua presença em graça e bênção. Hoje, Deus nos proíbe de adorá-lo de maneiras que parecem boas para nós, mas que são contrárias à sua palavra. Nada melhor do que seguirmos a palavra de Deus para sabermos como devemos orar ao nosso bom Deus. Quarto aspecto teológico. O Senhor exorta seu povo a temê-lo, especialmente quando eles são tentados a adorar os deuses e seguir os costumes abomináveis dos povos cujas terras eles hão de possuir. E quinto aspecto teológico, Deus defende a causa dos mais frágeis e indefesos, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. É importante que a gente possa observar exatamente este cuidado de Deus. Vejam lá o que ele diz em Deuteronômio capítulo 10, lá nos versículos 17 em diante. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Por isso, amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Como é bom nós podermos saber que os mais frágeis, os mais vulneráveis, os mais indefesos deste mundo não estão abandonados. Deus cuida dos órfãos, das viúvas, também daqueles que não vivem em seu país, estão asilados.
exilados, estão como imigrantes, por vezes imigrantes ilegais, pessoas que padecem, que sofrem por viverem em um mundo injusto. E Deus, sim, cuida de todos. É isto por hoje. Nós podemos agradecer a sua companhia e podemos pedir para que você continue conosco. Amanhã teremos mais 4 capítulos do livro de Deuteronômio. Estamos aí nos aproximando já do final do Pentateuco. Logo mais estaremos iniciando uma nova série de livros do Antigo Testamento. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, não apenas por meio deste projeto, a Bíblia ao longo do ano, mas de todas as formas. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações. Fique na paz do Senhor. Até amanhã com mais um vídeo. Muito obrigado.